bom? Pai do Senhor, meus irmãos, meus amigos, é sempre um prazer a gente estar junto aqui. A gente tem a oportunidade de transmitir a palavra de Deus ao coração dos irmãos e dos amigos que têm acompanhado as lives e os trabalhos efetuados pela Igreja Betel. Estou vendo que já temos uma pessoa que já entrou na live e a gente está esperando os irmãos chegarem, né? E dizer se o som tá bom, porque às vezes dá problema, né? De som. E nós também não temos muita habilidade para ficar lidando com essas tecnologias. Então, se os irmãos forem entrando, vão dizendo para nós aqui, por favor, se o som tá ok. A irmã Jane, né, que está chegando. Paz do Senhor. Eu vou pedir para os irmãos que forem chegando, já vai convidando também os irmãos, né, mandando o link para eles poderem acessar também o nosso estudo bíblico de hoje. E aproveitando, né, que nós estamos na época da quarentena ainda. E boa noite, graça e paz, irmã Jane. Espero que todos estejam bem. Muito obrigado, o som tá certinho. A Carlinha também já entrou. Quando a Carlinha entra ali, já me deixa mais tranquilo com relação às mídias, né? Porque a gente não tem muita habilidade com mídia, não. Meus irmãos, mas hoje eu quero refletir com os irmãos e até trazer para os irmãos, nessa época de quarentena que nós estamos atravessando, eu queria trazer para os irmãos hoje uma reflexão na palavra de Deus. E essa é a reflexão em Atos capítulo 1 e o versículo 2. Mas eu gostaria de fazer uma coisa diferente, né? Já aproveitando que os irmãos estão em casa, eu fiquei pensando que, além de eu trazer essa reflexão, eu vou mostrar para os irmãos aqui um passo a passo como é que a gente pode fazer um estudo bíblico. Então a gente vai refletir aqui junto nesse texto de Atos capítulo 1, versículo 8. Boa noite, Manadira, Pai do Senhor. E eu vou meditar com os irmãos nesse texto e eu vou mostrando para os irmãos passo a passo como é que eu cheguei nessas ideias e nesses raciocínios. É uma forma de eu mostrar para os irmãos um método de estudo bíblico que eu costumo fazer, né? Não tenho um método assim, eu nunca me preocupei muito com método, mas cada um acaba tendo o seu método de estudo bíblico. O que eu vou dar para os irmãos aqui não é uma aula, até porque eu nem acho que capacidade intelectual para dar uma aula de homilética para os irmãos, mas é o meu dia a dia, né? Aquilo que a gente normalmente usa para fazer um estudo bíblico. Então a gente vai refletir aqui esse texto. Pastora Adriana, Pai do Senhor, a Janaína, a irmã Ana Lúcia, também estava orando pela irmã Ana Lúcia essa semana. A irmã Ana Lúcia trabalha na área de saúde e me veio ao coração uma preocupação muito grande com a irmã e eu estava orando realmente
pela irmã, e de vê-la entrando na live aqui deixa meu coração mais aliviado. Então, Deus abençoe a senhora e a sua família, tá certo? É um prazer muito grande ter a senhora aqui. Já aliviou meu coração, porque eu estava realmente, não sei porquê, mas com uma preocupação enorme no coração com a irmã. E então, meus irmãos, eu quero convidar você agora para você tem que ter uma Bíblia perto de você, para você ir acompanhando o que eu quero dizer para você, tá certo? E abra a Bíblia, por favor, em Atos capítulo 1, versículo 8. A irmã pastora Adriana está dizendo que está bom. Muito bem. A irmã Renildes também. Louvado seja Deus. Os irmãos estão chegando aí. Atos capítulo 1, versículo 8. E a gente vai fazendo aqui uma reflexão e um passo a passo. Como é que a gente chega fazendo um estudo bíblico. E o texto de Atos 1, e verso 8, ele diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu coloquei o tema dessa reflexão aí, né? Agora é com vocês. E eu vou mostrar, inclusive, como é que eu cheguei nesse tema para poder refletir. Então é um passo a passo que nós vamos fazer no estudo bíblico, mostrando como é que a gente extrai essas ideias do texto bíblico quando a gente vai fazer um estudo. Se os irmãos forem observar, o termo mais importante que aparece aqui nesse texto de Atos 1, versículo 8, sem dúvida nenhuma, a palavra mas. É o termo mais importante que aparece aqui. Então, se você tem uma Bíblia aí, você deve marcar na sua Bíblia essa palavra mas. E essa palavrinha mas aqui, o que ela está indicando? Ela está indicando que está acontecendo um contraste aqui. Né? É um contraste que está sendo feito aqui. Ela está indicando uma mudança de direção de assunto, de raciocínio. Isso aqui é muito importante. E aqui, nesse caso, o que a palavra mas está me obrigando a fazer? Bem, ela está me obrigando a fazer voltar ao contexto precedente. Até porque isso aqui também é uma coisa fundamental em qualquer estudo bíblico que nós vamos fazer. Até porque nós estamos invadindo esse texto, o capítulo, no versículo 8. Então é bom que a gente, nesse caso aqui, a palavrinha mas já está me obrigando a voltar atrás para eu entender o que está sendo tratado aqui anteriormente. Então, o versículo 1 do capítulo de número Atos 1, né? Atos 1 e 8. E o versículo 1, ele diz assim: Escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Bem, o versículo 1 começa mencionando um primeiro livro, um primeiro tratado, que sobre a gente investigando, a gente vai ver que se trata do Evangelho de Lucas. Então, logo de princípio, logo no início do estudo, eu já descubro que Atos é do mesmo autor, né? Atos é o mesmo autor, ou seja, o Dr. Lucas. E aqui no caso, uma pergunta que eu vou deixar que você também responda. Quem era Lucas, né? O Dr. Lucas. E aí você deve fazer uma lista, você deve procurar saber quem era esse Dr. Lucas. Então a gente descobre aqui que Lucas e Atos, eles formam um conjunto de 2 volumes. Lucas inicia a história e Atos é a continuação dessa história. Além disso, eu também já descubro aqui que Lucas e Atos têm o mesmo assunto. Tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Esta é uma dica muito importante que Atos vai dar uma continuação do ministério de Cristo e agora através dos seus apóstolos. Então Lucas e Atos
não somente têm o mesmo assunto, como também são dirigidos ao mesmo leitor, um certo cidadão, um certo senhor, chamado Teófilo. E quem era Teófilo? Se você voltar a Lucas capítulo 1 e no versículo 3, eu descubro que lá ele é chamado de Excelentíssimo Teófilo, que pode indicar que esse Teófilo, ele era chamado assim porque ele tinha um título, tinha uma alta posição na sociedade romana. Mas aqui em Atos dos Apóstolos, ele é chamado apenas de Teófilo. Talvez seja porque, entre o intervalo da escrita de Lucas e Atos, ele tenha vindo a conhecer a Cristo e, por conta disso, ele tenha perdido a sua posição. Ou talvez apenas queira dizer que Lucas e Teófilo eram alguém muito familiarizado, muito íntimo um do outro. De qualquer maneira, nós já descobrimos que Lucas tinha um indivíduo em particular em mente quando ele escreveu esse texto aqui. O livro de Atos, perdão, calma aí, chegou de volta. Aê, vai ficar aqui agora. Pronto. O livro de Atos, então, se a gente for ver aqui, deixa aqui mesmo, eu vou segurar ele aqui. Acho que vai ficar bom aí. Pronto. Tá bom aí, irmão? Raciocínio. Eu falei que eu não tinha habilidade com esse negócio de tecnologia. Mas se a gente for observar, o livro de Atos ele começa com uma discussão. No versículo 6 do capítulo 1, ele começa com uma discussão e a discussão é exatamente essa aqui. Então, os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será que este é o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Observe bem, ele começa aqui então com uma pergunta, né? Os discípulos aqui estão falando sobre o reino de Deus. E o texto diz, né? Então os que estavam lhe perguntam. A primeira coisa que eles fazem aqui no texto é levantar uma questão. Eles dizem assim: é isso mesmo? E aí Jesus diz assim: mas é isso o quê? Será que esse é o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Primeiramente, Jesus no versículo 7, ele responde negativamente. Com efeito, ele está dizendo o seguinte: não vos compete. Não vos compete. E depois, positivamente, porque no versículo 8, Jesus vai dizer, o versículo 8, ele vai dizer exatamente o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo. Então, observe muito bem que é aqui que surge a nossa palavrinha mas. Mas esta, em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: eles perguntam, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? É isso mesmo? Mas é isso o quê? Bem, isso não vos compete. E no versículo 8, ele vai dizer exatamente o seguinte, né? Mas esta é a responsabilidade de vocês. Ou seja, não compete vocês saber, mas vocês têm uma responsabilidade. A responsabilidade de vocês é esta. O versículo, então, ele é parte de um diálogo no qual os discípulos fazem uma pergunta e o Senhor responde essa pergunta. Esse aqui é o contexto que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo. Agora vamos considerar os fatos que se seguem do versículo 9 ao versículo 11, porque eles também são muito importantes. Os versículos de 9 a 11, ele vai nos mostrar que isso aqui, essa atmosfera que está sendo criada aqui, ele fala que é a ascensão do Senhor. Então, o texto que nós estamos lendo, ele é um texto tão bonito, tão lindo. Por quê? Porque estas aqui são as últimas palavras que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos enquanto ele estava aqui.
E ele está dando uma ordem aos discípulos. E qual é a ordem? Olha, a ordem agora é com você. O trabalho a fazer, o trabalho agora é com vocês, é isso que ele está dizendo. Então, enquanto eles estão olhando, ele sobe aos céus, ele vai e eles então entram em ação. É isso que está acontecendo aqui. Agora, quem são as pessoas que estão sendo envolvidas aqui? Tem um segundo termo que aparece no texto, que é muito... É a palavra vós. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Quem é esse vós? Quem são essas pessoas a quem esse texto está se referindo? Observe que ela é repetida, né? Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Quem são então essas pessoas? Nós já vimos que o contexto também nos mostra quem são essas pessoas. O versículo 2 nos diz que são os apóstolos. E aí a gente pode fazer uma lista, a gente pode ver aqui que, na verdade, quem são esses indivíduos que esse texto está dizendo que eles têm poder? Primeiro que identifica é que eles andaram com Jesus por aproximadamente 3 anos durante o ministério terreno de Jesus aqui. Segundo, Jesus os escolheu. Foi uma escolha de Jesus. Então, eles aqui no texto estão ansiosos. Talvez seja por isso, inclusive, que eles fazem essas perguntas a Jesus. E todos são judeus. Muitos deles, inclusive, foram pescadores. E aí, a gente poderia acrescentar muitas outras coisas a respeito dos apóstolos. Mas o ponto aqui que eu quero chegar é que eles estão ansiosos, né? E nesse caso aqui tá difícil hoje, né? A internet hoje aqui tá uma maravilha, né? Voltamos. Bom, o texto diz então, continuando, que eles dizem o seguinte, né? Eles vão receber alguma coisa. O que eles vão receber aqui? Eles vão receber poder. Nós, averiguando essa palavra poder, a gente pode também traduzi-la, inclusive algumas versões traduzem ela como habilidade. Então o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos? Ele não está falando de poder físico, ele não está falando de poder político, né, que é uma coisa que os evangélicos de hoje aspiram o poder político, mas o texto que nós estamos lendo não está falando que Jesus lhes daria poder político. O que está sendo dito aqui é que os apóstolos haveriam de receber habilidades para fazer, para realizar o que Jesus quer que eles realizem. Atente também para uma relação muito interessante que aparece no versículo. Há uma relação aqui de causa e efeito no texto. Aqui vem uma frase crucial que aparece: ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que isso está acrescentando no versículo? Primeiro, ele indica claramente uma relação de causa e efeito. O poder não virá até que o Espírito Santo venha. Segundo, ele também está respondendo uma questão de tempo. Diz-nos que o recebimento do poder acontecerá quando o Espírito vier sobre eles. Observaram isso? Observei anteriormente que o vós indicava os apóstolos. Aqui eu me deparo com uma outra pessoa. Quem é esta pessoa? O Espírito Santo. E quem é ele? Bem, para começar, ele é a terceira pessoa da Trindade. Então aqui nós estamos falando de sobrenatural. O que essas habilidades que os apóstolos vão receber são habilidades sobrenatural, porque o Espírito Santo é a pessoa que está intimamente relacionado, está intimamente ligado ao poder. Assim, nós estamos falando de poder sobrenatural. Agora, os apóstolos precisam desse revestimento? Eles precisam receber este poder? Ora, é claro, definitivamente que sim.
a última coisa que fizeram na vida deles foram decepcionar o Senhor. Decepcionaram a Cristo. Na crucificação, na hora mais crucial da vida de Jesus, eles decepcionaram o Senhor. Então o que eles precisam aqui? Eles precisam realmente dessa habilidade, desse poder que somente o Espírito Santo poderia dar. Agora note que Jesus diz que o Espírito desceria sobre eles. Ou seja, o poder não está dentro deles. O poder virá de fora. Haverá uma invasão de habilidade sobrenatural sobre esses apóstolos que até então eles tinham decepcionado Jesus. Isso fala muito sobre a tarefa que os discípulos, que os apóstolos têm a realizar. Nós vimos antes, então, aqui essa relação de causa e efeito. Eu quero que você preste atenção também no que o texto diz de outras duas afirmativas. E recebereis poder. E a frase seguinte, ele diz assim, e sereis minhas testemunhas. Os apóstolos vão receber poder para quê? Qual é a finalidade desse poder? O efeito desse poder na vida dos apóstolos é que eles vão ser alguma coisa. E o que eles vão ser? Eles vão ser testemunhas. Note também que o versículo está também no futuro, o que torna isso aqui muito significativo, porque o texto não está dizendo assim, vós sereis testemunhas e então recebereis poder. Mas o contrário, vós recebereis poder. E como resultado desse poder, vocês vão ser minhas testemunhas. E é aqui que a gente para refletir num ponto muito importante. E é muito interessante, porque frequentemente nós, pastores de igreja, líderes cristãos, de uma forma geral, nós gastamos muito tempo do nosso ministério tentando encorajar as pessoas a testemunhar sobre a sua fé. Porém, nada dentro delas garantiria que o fizessem. Não tem nada a compartilhar. Sem fazer isso, estariam fazendo senão uma representação teatral. Agora, suponha, né, que você esteja certo, absolutamente convicto de uma verdade, que você esteja intimamente apropriado dessa verdade. Ora, o prazer que você vai ter é de você falar dessa verdade e dessa coisa nova que você descobriu. Então, a pessoa não consegue ficar calado quando ele realmente se apropriou dessa verdade. Então aqui observe que este é o tipo de coisa que Lucas aqui quer que a gente observe, que como resultado daquilo que os apóstolos recebem, eles serão testemunhas. Mas testemunhas de quem? Testemunhas de Cristo. E agora, não apenas mais porque tinham ouvido e andado com Jesus, mas é uma identificação pessoal que o discípulo, que o apóstolo tem com Jesus. E isso leva a pessoa inevitavelmente a testemunhar do amor de Deus e do amor de Jesus Cristo. Eles, então, passarão a representá-lo. Outra coisa muito importante que a gente tem que ver aqui. Vamos definir isso aqui. O que é uma testemunha? Uma definição muito simples para uma testemunha seria alguém que viu e que pode contar aos outros sobre o evento, sobre uma pessoa, sobre a circunstância. Uma testemunha é alguém que viu os fatos e que pode realmente dar um testemunho verdadeiro. E isso é exatamente o que os apóstolos vão ser. Eles tinham exatamente por 3 anos e meio mais ou menos, eles viveram intimamente com o Salvador,
Agora, como resultado desse contato que eles têm com o Senhor, eles vão ser testemunha. E o Espírito Santo é a provisão desse poder. E eles agora vão ser pessoas totalmente diferentes daquelas que eles foram. Porque até então, eles viveram basicamente pela sua própria força. Mas, na verdade, se a gente for olhar, até então, os apóstolos, eles não tiveram uma vida de muito destaque. E se a gente for ler os evangelhos, nós vamos ver que eles fracassaram repetidas vezes, especialmente em momentos críticos da história. Agora, porém, que o Espírito vai lhes dar poder, eles vão ser essas testemunhas do Salvador. E como é que se inicia a frase seguinte do nosso texto? Ela inicia dizendo assim: tanto em Jerusalém, quando eu digo assim, tanto eu quanto você vamos à cidade, presume-se que são duas pessoas envolvidas. Mas aqui, na verdade, há mais do que duas. Na verdade, há 4 diferentes lugares mencionados. Isso aqui também é muito importante da gente entender. É um motivo para a gente olhar a passagem com bastante atenção. E a gente pesquisando, a gente vai ver que essa palavra traduzida, portanto, é um termo que indica que está sendo iniciado aqui uma série que pode envolver 2 coisas, como pode envolver 20. No caso aqui, envolve 4 situações. O primeiro que ele fala aqui é Jerusalém, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Ora, meus irmãos, o que a gente sabe sobre Jerusalém? Então a gente sabe, por exemplo, que Jerusalém era uma cidade, né? Isso aí todo mundo sabe. O templo ficava nessa cidade, o templo ficava em Jerusalém, e é onde os discípulos estão agora. Tornou-se também o lar desses discípulos. Então o que o texto está dizendo para nós aqui? É que os discípulos haveriam de começar a testemunhar na sua casa, onde eles moram. E aqui, eu quero que você pare para pensar um pouco comigo. É fácil testemunhar dentro de casa? Você que está aí enclausurado, você que está recolhido no seu lar, né? Me responda. É fácil testemunhar dentro de casa? É fácil você falar do amor de Jesus dentro da sua casa? A gente fala assim, falar dentro de casa do amor de Deus é mais fácil do que falar na rua. É engano, lê do engano. Porque é dentro de casa que as pessoas nos veem sem chinelo. As pessoas nos veem como nós realmente somos. Então o lugar mais difícil de nós testemunharmos é dentro da nossa própria casa. Mas aqui o texto diz que é exatamente ali, em Jerusalém, que eles devem começar a falar. Testemunhar e compartilhar a fé dentro de casa. Então, você está aproveitando a quarentena para testemunhar do amor de Jesus para os seus filhos, para o seu cônjuge, para as pessoas que estão confinadas dentro do seu ambiente de reclusão. Você tem falado do amor de Jesus para elas. Elas têm visto esse amor de Jesus na sua vida. Então, é em Jerusalém que deve começar, né? Então, aqui é nesse lugar, né? Porque uma coisa é contar para o estranho que não te conhece, outra coisa é você falar para alguém que conhece você exatamente como você é. E Jesus aqui, ele fala exatamente isso. Ele diz que os apóstolos vão começar ali mesmo em Jerusalém, que na verdade isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque tem uma outra coisa que a gente tem que lembrar aqui, que é em Jerusalém que a crucificação aconteceu. E todos eles são conhecidos ali. Ou seja, é um ambiente hostil, que deve ser o ponto de partida para o evangelismo. E essa talvez seja uma lição
muito importante para a gente aprender. Às vezes a gente olha para um lugar que a gente diz, ali eu não vou nem falar do evangelho, ou ali ou para aquela pessoa, porque aquilo ali não tem resultado nenhum. Mas posso a começar num lugar hostil, a começar dentro de casa, a começar onde as pessoas realmente conhecem você do jeito que você é. Então, o ponto de partida é esse aqui. E tendo começado em Jerusalém, então eles vão à Judéia. E aqui a gente pode relacionar isso aqui, né, dando uma olhada no mapa, a gente pode mostrar, pode ver como é que essa dinâmica ela acontece. Porque Jerusalém era a cidade dentro da maior Judéia. Assim, o Senhor está se movendo da cidade para a província. 3 províncias eram centrais aqui no pensamento dos apóstolos. A Judéia, que estava ao sul, a Galiléia ao norte e a Samaria, que estava ali no centro. Estava no meio entre um e outra. E havia também uma quarta que estava a leste do Rio Jordão, chamada de Pérea. Jesus diz que começa em Jerusalém e vão à Judéia. Mas note a pequena conjunção que aparece no texto, a conjunçãozinha E, que os traz ao terceiro lugar, a Samaria. Aí alguém pode responder aqui, né? A gente pode lembrar até de uma palavra, de um estudo que foi dado pela Carlinha outro dia, né? Que a gente pode pensar assim, se o Jesus está falando para eles começarem lá em Jerusalém, depois irem para a Judéia e depois irem para Samaria, é porque eles amam a Samaria, né? Eles adoram o povo de lá. E aí a gente viu lá, né, que de modo algum, pelo contrário, lembram-se lá do estudo da mulher samaritana de João capítulo 4, o texto diz que Jesus tinha que passar pela Samaria. É isso que diz João capítulo 4 e o versículo 4. Bom, ele estava ao sul e queria ir a Galiléia no norte. Os judeus teriam dito, não, você não pode ir a Samaria. Ao invés disso, eles fariam um caminho pelo leste, atravessando o Rio Jordão e subindo pela margem direita e eventualmente retornando para o oeste em direção à Galiléia para retornar. Então ele teria que fazer o mesmo caminho ao contrário. Em outras palavras, ele teria que seguir pelo caminho mais longo. E por que ele teria que pegar um caminho mais longo? Porque João capítulo 4, versículo 9 nos explica, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Mas em Atos 1 e 8, Jesus diz que deseja que os apóstolos invadam a própria área que normalmente eles evitariam de pisar. Eles dizem assim, vão ao lugar fora dos seus limites, onde não se vai, na área em que é evitada, na área descriminalizada, na área marginalizada, é para lá que eu quero que vocês caminhem. O evangelho tem que pegar e tem que alcançar essas pessoas que normalmente são marginalizadas. E a próxima frase diz aonde mais eles têm que ir, até os confins da terra. Jesus usa uma palavra para terra que significa aqui terra habitada. É isso aqui que quer dizer o versículo. Ou seja, eles deveriam começar testemunhando dentro de casa, na sua Jerusalém, depois eles deveriam ir para a Judéia, depois eles deveriam ir para Samaria, essa área evitada, que os judeus evitavam, e depois eles deveriam levar o evangelho até os confins da terra. Observou aqui que no único versículo a gente pode tirar lições maravilhosas para a nossa vida. A gente pode aprender muita coisa na palavra de Deus com um versículo só, de a gente pegar e da gente meditar na palavra do Senhor. Então,
Nesta noite é isso que eu queria deixar para você. Para você pegar o seu tempo útil que você tem e você observar a palavra do Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando a gente vai olhar o livro de Atos dos Apóstolos, se a gente parar para ler o Atos dos Apóstolos inteiro, a gente vai ver que este versículo 8 é um versículo chave para que no livro. Ele é chave porque é exatamente isso que acaba acontecendo. Os discípulos começam na Jerusalém. Atos 2 mostra que eles começam lá, depois foram para a Judéia, foram exatamente, mas não por escolha própria, né? A perseguição chegou e fez com que eles iniciassem essa viagem ao exterior que está lá em Atos capítulo 8, no versículo 1. E até o livro, quando o livro termina, ele termina lá em Roma, de Jerusalém a Roma. Os apóstolos começam em Jerusalém e vai terminar dentro de Roma. É exatamente isso que os apóstolos fizeram. Eles seguiram as recomendações de Jesus em Atos 1 e versículo 8. É exatamente essa a dinâmica do livro do Atos dos Apóstolos. Então eu espero que eu tenha ajudado você a você pegar esses versículos e você meditar neles, de você pensar neles, de você tirar lições para a sua própria vida. Não se esqueça de que isso aqui ainda se aplica para a igreja de hoje. Que a gente deve dar testemunho, começando pela nossa Jerusalém, começando dentro da sua casa. Então aproveite esse tempo de reclusão para você testemunhar de Jesus na sua Jerusalém. Porque não adianta nada a gente querer ganhar o mundo e a gente não consegue falar do amor de Deus nem mesmo para o cônjuge que dorme junto conosco. O filho que está dentro da nossa casa. Então é a oportunidade que a gente tem da gente reforçar esses laços e da gente começar a olhar para isso aqui como uma recomendação que vale para nós ainda hoje. Então, meus irmãos, que esta é a palavra que eu tenho para o seu coração hoje aqui. Essa é a palavra que eu quero trazer para o seu coração. Agora é com vocês. Jesus vai assunto aos céus e diz: agora é com vocês. Agora vocês devem fazer aquilo que eu vinha fazendo, que era falar do amor de Deus, que é salvar os perdidos, que é levar a mensagem do evangelho a toda criatura. Que Deus em Cristo abençoe você, né? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e a vida da sua família, que Deus guarde você no seu amor, né? Então eu quero deixar essa palavra no seu coração. Agradecendo também aos irmãos, ao irmão Wagner, ao irmão Alexandre, aos irmãos da congregação que estão assistindo aqui essa meditação na palavra de Deus. A pastora Adriana, os irmãos que estão compartilhando essas mensagens que nós estamos gravando aqui nas nossas redes sociais. Também deixar um recado antes de orar por você. Amanhã nós vamos fazer uma live diferente, né? Nós vamos fazer uma super live, nós estamos planejando fazer isso, e amanhã a gente vai tentar fazer esse modelo em que os irmãos poderão fazer perguntas e a gente vai, se souber a gente responde, senão a gente volta depois e a gente responde as perguntas que foram feitas. Mas se Jesus não voltar, a gente pretende estar aqui de volta amanhã para a gente poder estar juntos, embora separados fisicamente, né? Separados fisicamente. Mas que Deus em Cristo abençoe sua vida. Eu quero orar por você nesse exato momento, tá bom? Você, meu irmão, meu amigo, que Deus abençoe você, tá certo? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós meditamos na Tua palavra aqui hoje à noite, Senhor. E nós queremos Te louvar, meu Deus amado, porque nós aprendemos alguma coisa da Tua palavra nesta pequena reflexão, nesse pequeno estudo bíblico que nós fizemos aqui hoje à noite.
Quero pedir as tuas bênçãos sobre a vida de todos que estão assistindo e que haverão de assistir esta live ainda em outro tempo. Que o Senhor abençoe e proteja cada lar, cada família brasileira aí também no mundo. Que o Senhor nos livre do mal, que as tuas bênçãos estejam sobre a vida de cada um deles. E dê uma boa noite a todos os meus irmãos e os meus amigos, em nome de Jesus. Que Deus envie um beijo no seu coração. Fiquem todos na paz do Senhor. Boa noite para você, meu irmão. Forte abraço para você. Um beijão no coração, viu? Beijão.